E aí, pessoal, sempre é e aí, pessoal, né? Mas vamos lá. A gente vai dar continuidade à nossa aula de ontem, que nós estávamos falando sobre representação de algoritmos. E aí, não deu para terminar porque a gente já estava com mais de 2 horas de aula, já estava todo mundo cansado. E assim, vai ser nesse ritmo. Sempre que nós tivermos a gente estiver seguindo a aula, principalmente as aulas síncronas, e a gente for percebendo que está muito cansado, só um minutinho, por favor. Se a gente for percebendo que está muito cansado, aí a gente vai dando uma parada, a gente dá uma pausa, tá? Então, hoje a gente vai finalizar a aula de ontem. Na próxima sexta eu postarei o novo conteúdo, que aí é novo mesmo, tá? Hoje a gente fecha todo o conteúdo que nós vimos até a entrada da pandemia. Hoje a gente finaliza. Sexta-feira começa o conteúdo novo da nossa disciplina, tá? Então, vamos lá. O que nós vimos, né, na aula de ontem? Nós vimos nós começamos a ver a parte de linguagem natural, isso aqui a gente conseguiu vencer. Fluxograma, que tem gente que ama, né? Tem a Ana Maria que ama fluxograma. E começamos a ver pseudocódigo, só que aqui ainda falta a gente ver um pouquinho de pseudocódigo. Tá? Então vamos lá, né? Na parte de linguagem natural, nós observamos que são instruções que nós construímos dando ordens com nossa própria linguagem, com nosso próprio português, de forma bem extensa. Né? São algoritmos fáceis de serem construídos. E a gente fez até um exercício ontem em sala de aula para vocês construir um algoritmo para lavar o cabelo. É de duas formas. Da forma linear, né, que é essa, que todas as instruções são executadas, então ela vai executando uma a uma, né, até finalizar. Aqui aí ele chega e para a execução. Ou nós também podemos construir algoritmos em linguagem natural com decisões, né, não sequenciais. Então, aqui, essa aqui é uma decisão a ser tomada, é um se. Então, caso essa condição seja satisfeita, a próxima instrução é realizada. Do contrário, ele pula para a próxima instrução, que nesse caso também é uma nova condição. Caso essa condição seja satisfeita, ele passa para a próxima e aí vai. E aqui eu tenho um bloco de repetição. Enquanto isso não for satisfeito, ou seja, enquanto a quantidade de sanduíches não for satisfeita, ele vai colocar o pão na alface, pegar o hambúrguer, fritar o hambúrguer e colocar o hambúrguer no pão. Tá? Então, nós fizemos até na aula que nós queríamos ter 4 hambúrgueres feito para pessoas que não gostavam de maionese, né, e que gostavam de salada. E aí a gente foi depurando isso. Quem tiver dúvida de como é esse processo, pega a gravação da aula que eu já acabei de postar hoje lá. Aqui está as representações do que é condição e repetição. Mais na frente, nós iremos rever esses conceitos de repetição, estrutura de repetições, as estruturas de condições, né, que são os if e os else. A gente vai ver isso bem direitinho lá em Python, né? Então, nós vimos as vantagens, fizemos a atividade que vocês me mandaram e vimos um pouco de fluxograma. Vimos que cada símbolo do fluxograma tem uma função. Então, esse aqui é o do início, aqui é para a gente fazer um determinado processamento, aqui são para as entradas de dados, aqui são para as saídas de dados, aqui é uma condição, que é o se, aquele se que tinha lá atrás. O se isso acontecer, então ele vai tomar um caminho ou outro caminho. As setas são para conectar os símbolos. Esse conector aqui é o conector de... Quando a gente entra no se, então eu tenho esse caminho ou outro caminho a ser tomado. Então, esse daqui é utilizado sempre para unir esses dois caminhos e, quem sabe, a gente chegar no nosso fim do nosso algoritmo, né? E aí a gente fez aqui um teste sobre o calcular uma média, né?
e dizer se ele é aprovado ou reprovado. E nós vimos que nós temos duas notas como entrada, nós temos isso aqui de processamento, que é o primeiro é um processamento aritmético, o segundo é um processamento lógico, tá? E as nossas saídas são duas frases, são dois textos, duas palavras, na verdade, né? Aprovado ou reprovado. Quando sai essa, não sai essa. Quando sai, no caso, quando sai aprovado, não sai reprovado. Quando sai reprovado, não sai aprovado, tá? Porque é uma condição. Só uma das duas aí, de acordo com o nosso problema, vai ser realizada. Então, bora lá. Aqui é o fluxograma que nós construímos. E eu até indiquei a ferramenta Lucidchart, que alguns de vocês já, inclusive, utilizaram para mandar a atividade. Eu acho ela bem legal. Então, nós temos nosso início, né? Então, o início aqui. Cadê meu mouse? Apareceu aqui. Então, nós temos o início. Então, significa dizer que o algoritmo, ó, começa aqui. É o começo de tudo. A história vai começar aqui e ela vai finalizar aqui, olha, no fim. Perceba que é um elipse, né? Um círculo achatado. Então, ele dá como entrada dois números, N1 e N2. Por exemplo, eu posso dizer que é 10 e 5. N1 e N2. 10 e 5, ok? E aí, olha, eu passando 10 e 5, eu vou calcular depois, pego esses números, jogo dentro dessas variáveis e eu calculo uma média. Essa média vai receber N1 mais N2 dividido por 2. Se aqui é 10 e aqui é 5, 10 mais 5, 15. 15 dividido por 2 dá 7,5, né? 7,5. Então, aí aqui já tem uma média calculada, tá? Eu tô colocando esses números, gente, só para ilustrar que tem valores por trás da coisa, tá? Mas não necessariamente vocês precisam passar os números aí dentro, não. Só se o problema pedir. Então, ele pergunta, olha, média é maior ou igual que 7? A condição maior ou igual que 7, ó, é 7,5. Então, ele seguiria para esse caminho aqui e iria escrever na saída o nome aprovado. Tá? Depois que ele escrevesse o nome aprovado na tela, ele viria para o conector do fim e finalizava. Perceba que nessa nossa situação, para esses números aqui, para essas duas entradas de N1 e N2, reprovado não é executado. O que é executado é aprovado. Agora, se nós tivermos a seguinte situação, deixa eu apagar aqui. Apagar isso. Minha caneta. Se eu disser que N1 é 3 e N2 é 4. Vamos lá. Eu dou a entrada 3 e 4, tá joia? Vamos calcular a média. Que N1 é 3, que N4 ou N2 é 4. 4 mais 3 dá 7, né? 4, 5, 6, 7. 7. 7 dividido por 2 dá 3,5. Aí vem para a condição. Média. Média quanto? 3,5. 3,5 é maior ou igual que 7? Não, é menor. Então, ele não vai mais para o sim, ele vem para cá. E aí, ele escreve reprovado na tela e vem para o meu final. Perceba, só existe duas possibilidades. Existe a possibilidade, aqui vejam que isso aqui é um número, tá? Eu tenho um número 7, tá? Para cá são os valores maiores que 7 e para cá são os valores menores que 7, tá? Então, olha, percebam que eu só tenho como dar aprovado, ter a frase aprovado, a partir dessa linha numérica para cá. Então, qualquer número que esteja dessa faixa de número para cá, né, para a direita, ele vai ter a saída aprovado. Qualquer número que tenha não do 7, porque é o menor, ele não inclui o 7, no caso de 6,9 para baixo, né, ele vai ter como reprovado. Tá? Isso aqui é o sentido de fluxograma. E aí, a atividade que eu passei para vocês é fazer esse mesmo fluxograma, mas agora, quando ele não for aprovado com maior que 7, que no caso a atividade era 6, ele vai ter um exame final, vai ter que ter uma nova entrada aqui pedindo uma prova final, né? Faz outra média,
calcula outra média, a nova média, verifica se essa média é maior que 4, se for, ele é aprovado. Se não for, aí sai reprovado, né? Aqui é uma saída, tá? Para depois ele finalizar o programa, né? O fim. Mais ou menos algo assim. Tá um pouco rabiscado aí, mas a ideia lógica é essa daí. Isso foi o conteúdo de fluxograma, né? Então, tem aí o material, nós fizemos esses treinos aí, quem quiser rever mais aprofundadamente, repito, vejam lá nossa aula, ok? Então, vamos lá. Entramos em pseudocódigo, e aí nós vimos que pseudocódigo é o passo mais próximo da linguagem de programação. É algo mais estruturado, é algo mais de código, e eu mostrei para vocês o Visual, que é o que nós iremos utilizar para executar e vocês já verem as coisas executando. Mas, repito, quem não quiser utilizar essas ferramentas, pode codificar no caderno, tá? Pode codificar. O bom de fazer nelas é porque vocês vão ver o código de vocês executando e aí vocês já sabem se estão acertando ou não. No caderno não tem como, né? A não ser que você faça a leitura e vá rabiscando para vocês verem se está realmente fazendo aquilo que vocês querem que seja feito. Aqui é a estrutura de algoritmo, né? Ele sempre começa com algoritmo, o nome do algoritmo, entre aspas. Aqui a gente coloca as declarações das variáveis. Lembra que é var, por exemplo, nome, caractere. E hoje nós vamos ver os tipos de dados, tá? Por exemplo, caractere, inteiro, real, lógico. Nós iremos ver esses tipos de caracteres hoje, tipos de dados, tá? E aqui do início e o fim do algoritmo é que é onde a gente vai colocar os faças, né? Faça isso, faça aquilo, ok? Então, tá aqui o material. A gente fez essa questão das 4 notas, como era que ficaria. Nós vimos que o algoritmo das 4 notas fica dessa forma, né? Então, ela tem que ter 4 notas, né? N1, N2, N3, N4, que são as variáveis que vão guardar as notas que vão vir de fora. Eu vou ter uma variável chamada média, que é a variável que vai guardar o quê? A média calculada. Nós pedimos ao usuário que digite a primeira nota, nós pegamos essa nota e jogamos dentro de N1, pedimos para digitar a segunda nota, pegamos a nota e jogamos dentro de N2, pedimos a terceira, jogamos em N3, pedimos a quarta e jogamos em N4. Então, esse processo aqui é todo o processamento de entrada de dados. Aqui a gente está fazendo o processo de entrar os dados para que a gente possa processar. Desta forma, ele vai funcionar para qualquer tipo de entrada que o usuário der. Então, eu não preciso já fixar no meu programa, dizer que N1 vai receber 10. Se eu fixar e jogar esse valor já dentro de N1, significa que esse programa só vai funcionar para essa situação. N1 sendo 10, e, por exemplo, N2 sendo 30, N3 sendo 1 e N4 sendo 5. Então, se eu fizer isso, setando, ou seja, atribuindo esses valores a essas variáveis dentro do programa, ao invés de solicitar ao meu usuário, ele só vai rodar isso. Só vai me dar a possibilidade de calcular a média de 10, 3, 30, 1 e 5. Então, não dá a possibilidade de eu calcular de outros números. Quando eu peço ao meu usuário, eu posso ter uma variação de dados. Então, de repente, eu não quero colocar 10, eu quero colocar 15, tá? E por aí vai. Então, na parte do processamento, ele vai jogar dentro da variável média o N1 mais o N2 mais o N3 mais o N4. Quando eu digo N1, N2, N3, N4, não é o N1 em si, mas é o que está dentro do N1. E a gente vai ver sobre isso hoje. E aí ele soma tudo que está dentro dessas variáveis e depois divide por 4, porque isso é a média. Isso é uma média lá da matemática. Então, aqui é o nosso processamento. Então, só essa parte aqui é o processamento, que é um processamento aritmético. Aqui a gente não vai ver nenhuma condição, né?
É só uma conta que nós iremos fazer. No final, eu tenho minha saída de dado, que ele vai concatenar essa frase aqui, olha, que eu falei com vocês, média final, 2 pontos, vírgula. Esse vírgula, desculpa, pessoal. Esse vírgula é justamente o símbolo de concatenar. Concatenar significa juntar. Juntar um nome, um texto, como média final é, com o que está dentro da variável média. Então, eu vou juntar esses dois e escrever na tela os dois juntos, tá? E aí, ele concatena essa média aqui, o que está aqui dentro de média, ou essa frase média, com o que está dentro da variável média, que é justamente o cálculo que nós calculamos lá atrás, ok? Então, tem outra forma de fazer, né? A gente pode ter uma variável chamada soma, jogar dentro dela apenas as somas dos meus n's, n1, n2, n3, n4, e ter outra variável chamada média, e nessa média eu guardar a soma dividida por 4. Então, é a mesma coisa, só que eu estou usando, olha, uma variável a mais. Vai executar, vai me dar o resultado, só que eu estou alocando uma memória a mais. Isso é desnecessário. Então, tudo aquilo que aloca mais recurso da minha máquina é desnecessário. Então, a gente fica triste porque a gente vai ter que dispor de mais recurso da máquina, ou seja, de memória, para poder executar esse algoritmo. E vai fazer a mesma coisa do outro, tá? Então, nós já vimos as vantagens e desvantagens. E o que nós iremos ver hoje na aula é isso aqui. Variáveis, tá? Tipos de dados, como definir variáveis, operações de atribuição e memória versus variáveis é o último conteúdo dessa aula, mas é conteúdo novo para vocês, que isso vai ser conteúdo para sexta-feira. Então, nós vamos ver, olha, até o ponto 4 nessa aula de hoje. Então, vamos lá. É rapidinho. Então, gente, o que é variável? Vocês já viram isso em sala de aula? Eu já sempre aqui eu falo, porque é um conceito muito importante. Variável, na verdade, é um local na nossa memória, tá? É uma caixinha na nossa memória, onde nós iremos guardar coisas dentro dela. Nós iremos colocar coisas lá dentro. E no mundo da computação, essas coisas que nós guardamos se chamam de dados. Nós iremos guardar dados dentro, sejam números, sejam palavras, seja um arquivo de imagem. Então, isso está tudo guardado numa memória, no local da memória, tá? Então, essas variáveis, ela tem um local fixo na minha memória, até porque eu preciso saber onde é que está para que eu possa acessar. Então, vamos supor que isso seja a minha memória. Sempre que eu desenhar esses quadradinhos, gente, entenda como sendo a memória do nosso computador, ok? É uma representação de alto nível, né? Assim, não tão real, mas faz de conta, tá? Então, cada uma tem um espaço. Então, eu tenho aqui a memória de endereço 1, de endereço 2, de endereço 3. Aqui, eu vou colocar 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, eu tenho 9 espaços de memória aqui representados. Tá? Então, esse 1 é apenas o endereço da minha memória. Ou seja, é onde ela está armazenada. Ela está armazenada no espaço 1 da minha memória, que é esse primeiro quadradinho aqui, tá? Então, ela está lá. Além de um local fixo, ela tem um nome. Então, olha, quando eu digo que eu vou precisar de uma variável chamada idade, para guardar uma idade, significa que ela vai ter um nome, ela vai ter um local, eu vou jogar ela nesse primeiro aqui, e o nome dela vai ser idade. Então, ela vai ter o nome idade, tá? Ela é nomeada como idade, e o endereço dela vai ser o endereço 1 da minha memória, porque ela vai ser guardada aqui dentro. E ela vai armazenar um tipo específico de conteúdo. Como idade é para armazenar um número, né? Minha idade, por exemplo, 33 anos. 33 é um número.
Então, eu não posso guardar, por exemplo, o nome Isabela dentro de idade, porque idade é para se guardar número. Então, ela vai armazenar um tipo específico. Esse tipo de idade aqui vai ser um inteiro. É um tipo de idade que nós iremos ver lá na frente, tá? Vai ser um inteiro, que vai ser... Significa dizer que eu só posso jogar dados dentro de idade que são números e que são inteiros. Números inteiros. Tá? Então, agora, a idade, ela já tem um endereço, ela tem um nome que se chama idade, e ela já tem um tipo de idade que é guardado, ou seja, ela é inteira. Então, a gente já conseguiu definir. E dentro dela, nós jogamos um conteúdo. Então, aqui dentro é que a gente joga, por exemplo, 33. Ok? Então, o que é uma memória? Uma memória é uma variável. Uma variável é um espaço que nós alocamos na nossa memória, que ela vai armazenar dados e que esses dados eles vão ser de um tipo específicos. Então, não posso jogar para variáveis que recebem apenas números, colocar nomes dentro. Ou então, variáveis que recebem apenas nomes, jogar um número dentro. Eu não posso fazer isso, nós vamos ver um pouquinho mais lá na frente. Tá? E ela tem um nome. Então, ó, aqui eu tenho até uma representação mais bonitinha para que vocês vejam sobre o que é uma variável. Então, a variável, ela vai ser uma caixinha, olha, essa caixinha vermelha, ok? Ela é justamente esse quadradinho que está aqui, essa caixinha onde a gente vai jogar. A nota, o nome nota aqui, ó, o nome nota é o quê? É o nome da variável, é o nome dela. Nota é o nome que nós demos a ela. Dentro de nota, nós jogamos a nota 10. Então, olha, nota 10, esse 10 aqui é justamente o conteúdo da variável. E o tipo dessa variável aqui, o tipo, vai ser, a gente pode definir como inteiro. Então, nota, no caso, nota, ela é um inteiro que está dentro dessa unidade de memória e a gente pode jogar números dentro. E nesse caso, nesse momento, ela tem o número 10 dentro. Ela tem um dado 10 que está lá dentro dela. Ok? Então, isso é variável. E para que variáveis servem? Elas vão servir em todos os códigos para guardar tudo que vocês querem. Então, se eu peço para que vocês façam um algoritmo que calcule a média de 3 números, cada número vai ser uma variável que vai guardar esses números para poder a gente calcular a média deles. Então, se eu quero calcular a média, eu preciso ter esses números, seja solicitado ao usuário ou informado dentro do código. Mas eu preciso, em determinado momento, ter esse número. E para que esse número seja guardado em algum local, eu tenho que jogar dentro da variável, tá? Ela executa lá, durante lá o programa. Então, as variáveis, os dados são representados pelas informações a serem processadas por um computador. Então, nós vamos guardar dados dentro dessas variáveis para que a gente possa processar eles, tá? Por um programa. E um detalhe é o seguinte, eu acredito que vocês já tenham visto lá com o Bruno, na disciplina de fundamentos, o tipo de memória RAM, memória ROM, né? E que são as memórias voláteis e não voláteis. As voláteis é igual aquela ideia do álcool. Se nós deixarmos o álcool aberto, ele é um líquido volátil. Então, ele vai embora, ele se dissipa, ele some, tá? Então, uma memória volátil é justamente aquela que, se por acaso faltar a energia, ela vai ser apagada. Ela não vai ser aguardada. Agora, nós temos as não voláteis. As não voláteis são aquelas que são armazenadas nos discos que são gravados lá como o HD, que nós gravamos lá, nós jogamos nossas fotos, nossos arquivos. Quando nós clicamos lá no Word, salvar como, e nós salvamos aquele documento, então ele está guardado na nossa memória não volátil, que é lá o HD, e se nós desligarmos o computador e ligar novamente, ele vai estar lá. A gente vai poder acessar isso. Agora, se a gente não tiver salvado, ele vai estar só na memória RAM, executando naquele momento lá, né?
E aí, se você por acaso desligar o computador, esse documento vai ser perdido, ok? Então, por que que eu estou falando isso? Porque as variáveis, elas são voláteis, tá? Elas só estão disponíveis enquanto o algoritmo estiver em execução. Quando nós fecharmos a janelinha lá do VisualG, esses valores vão se perder. Então, enquanto o programa estiver rodando, nós temos condições de trabalhar com esses valores. No momento em que a gente finaliza, que chega no fim do algoritmo, então se perde aquilo. Grandes programas, quando precisam guardar os dados que foram processados, eles vão depositar esses dados nos bancos de dados. E aí, para isso, vocês têm uma cadeira chamada banco de dados, que vocês vão cursar lá no segundo período, tá? Essa cadeira é para vocês entenderem como guardar esses conteúdos para não perder. Nesse momento, a única coisa que eu quero que vocês saibam parei de executar, os valores vão ser perdidos, tanto no VisualG como lá no Python, quando nós estivermos executando os nossos programas no Python, ok? Porque são em tempo de execução. As variáveis armazenam um determinado valor em tempo de execução. Essas variáveis, elas podem mudar a qualquer momento do nosso código. Por exemplo, eu posso, por exemplo, pegar uma variável valor, né, que é do tipo real, que eu posso jogar qualquer coisa lá dentro. E aí, durante o meu código, né, durante o meu algoritmo, eu faço o seguinte, o valor vai receber o que estava dentro de valor, que isso é um incremento, mais um, durante algum tempo. Então, a cada vez que eu executo esse código, o valor vai ser somado mais um. Soma-se mais um a valor, acrescenta-se mais um a valor. Tá? Então, variáveis, elas podem mudar seus valores durante o período da execução do nosso código. Mas, às vezes acontecem de nós querermos valores que não possam mudar, que não devem mudar. Valores de variáveis que não podem ser mudados são armazenados em variáveis chamadas constantes. Constantes é aquelas que vai reservar um espaço da memória. Ela também vai ter um endereço, vai ter um nome, vai ter um tipo, e no início do nosso programa a gente já atribui um valor a ela e que esse valor não vai ser mudado. Ele vai ser aquele valor do início ao fim, porque é constante. Algo constante é algo que não muda, né? Então, vamos ver aqui. A gente tem que construir um algoritmo para calcular a área de um círculo. Mas, Isabela, eu não sei calcular a área do círculo, a gente já fez essa atividade em sala. Quem não sabe, gente, calcular a área de um círculo, vai na internet e busca a fórmula. É só aplicar a fórmula para a gente poder fazer aqui. Mas vamos aqui, a gente vai ver mais ou menos como aplicar esses conceitos aqui. A primeira coisa que nós precisamos entender é o que é a área do círculo. Então, eita, faltou aqui, mas isso aqui é π. Eu corrigi na outra e não corrigi nessa. Então, a área do círculo é dado por πr ao quadrado, tá? Π, a gente já sabe que é algo como 3,14. Tem algumas coisinhas, mas ela é convencionada como sendo 3,14 para operações básicas, né? E r ao quadrado é o quê? É o raio, gente. O raio, eu tenho o quê? Eu tenho o meu diâmetro da minha circunferência, né? Que é de uma ponta a outra, quanto é que ele vale. Eu pegando da metade do diâmetro à outra extremidade, eu vou ter meu raio, tá? Então, é essa dimensão aqui, olha. É essa dimensão que eu preciso pegar e elevar ela ao quadrado. Eu tenho ilustrado aqui, tá? Então, a área do círculo é π vezes o raio elevado ao quadrado, isso que a gente já sabe. O raio vai ser recebido de entrada, ou seja, a gente vai pedir para que o usuário digite o raio, então ele pode, por exemplo, digitar que o raio é 3, que o raio é 4, que o raio é 15. A gente pode pedir a ele lá. Então, como é que a gente faria? Vamos fazer aqui no VisualG. Vou abrir. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui o código para calcular o valor do π.
aqui a gente tem que ter uns cuidados, porque a palavra pi, ela já existe no visual, que é uma palavra reservada, tá? Então, eu poderia utilizar ela de vez, direto, mas eu não vou usar, tá? Eu vou criar uma variável para isso. Então, ó, eu vou chamar o meu algoritmo de área, underline círculo, porque a gente sempre tem que dar um nome que seja bem relativo ao que a gente vai calcular, ok? E aí, nas variáveis, o que é que nós precisamos? Nós precisamos de uma para a constante π. Já existe π aqui, se eu for colocar π, pi, vai dar um erro. Eu vou colocar só p, tá, gente? Que é o nosso π. Vou colocar uma variável r, que é para o raio, né? Vou colocar raio, tá? Para ficar mais fácil. E vou colocar uma variável chamada área. Essas variáveis são do tipo real, para que a gente possa jogar valores quebrados lá dentro. Até porque π é 3,14, né? Então, ó, a ideia é solicitar ao usuário o valor do nosso raio. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é pedir ao meu usuário para ele me informar esse raio. Então, eu coloco o comando escreva, que é para que eu possa escrever na tela um pedido, digite o valor do raio. Sempre que eu for digitar alguma coisa na tela, eu tenho que colocar entre aspas. Então, ó, digite o valor do raio, 2 pontos. Quando eu fizer isso, vai aparecer apenas a mensagem na tela, digite o valor do raio. Depois, eu preciso ler esse valor do raio e jogar dentro de quê? De raio, né? A partir de aí, eu tenho condições de calcular o quê? O meu raio, ou a minha área, porque eu já sei o valor de π e já tenho o valor de r. Só que nós não definimos aqui antes o valor de π qual é. Então, π vai receber 3,14. Então, significa dizer, olha, que logo no início a gente está definindo um valor para a nossa constante, tá? De 3,14. Então, P vai receber 3,14 e esse valor não vai mudar, porque ele é uma constante. Então, é nesses tipos de coisa que nós utilizamos constante. Já o valor do raio, ele muda. Ele vai ser de acordo com a minha entrada do usuário. Ele vai começar do zero, durante o período de execução ele vai mudar, porque ele é uma variável. Então, agora a gente tem como calcular a minha área. A área vai ser quem? Vai receber quem? Vai receber o π vezes a área, o raio ao quadrado. Então, o raio eu vou fazer o seguinte. Para eu levar um número ao quadrado, basta eu multiplicar ele por ele mesmo. E aí, eu tenho o meu valor do raio. Então, olha, raio vezes raio é raio ao quadrado. π vezes raio ao quadrado, então, é 3,14. 3,14 vezes o raio ao quadrado. E esse raio vai ser de acordo com a entrada do meu usuário. Ao término, o que é que eu vou fazer? Eu vou escrever, dizer para o meu usuário, escrever na tela, que o valor do raio calculado foi tal. Então, o valor da área calculada é. E vou concatenar com uma vírgula, ou seja, vou juntar essa frase, o valor da área é, com o que está dentro de área. Tá? Quando eu executar isso aqui, a ideia é que não dê erros, que ele solicite para mim o valor do raio. Então, vamos lá. Aqui ele já alocou, olha, P recebeu 3, ele truncou lá. O raio recebeu 0 e a área recebeu 0. Perceba que a área foi inicializada com 0, ou seja, não tem nada dentro dela. Agora, P já tem lá um valor constante, que vai ser 3. Então, aqui ele pediu, olha, digita o valor do raio, foi o que a gente disse que ia fazer. Então, eu vou colocar 5. Aí, ele calcula, né, e me diz, ó, o valor do raio é 75. Mas, vamos aqui só na calculadora, para a gente ver se realmente está certo aqui. Então, tenho aqui a calculadora para a gente fazer o cálculo. Então, no caso, seria, eu disse 5, né? 5 vezes 5, 25, vezes 3,14. Pela calculadora, daria 78,5, né? Aí, ó, tem um errinho aqui que deu 75, porque ele truncou para 3. Então, no caso, para essa situação aqui, truncando para 3, 5 vezes 5, 25, vezes 3, dá 75. Então, olha, ele não está guardando o valor quebrado. E aí, eu vou ver
se existe algum outro tipo de dados que a gente possa trabalhar. Deixa eu colocar um ponto aqui para ver se vai modificar em vez de a vírgula, porque às vezes as linguagens de programação com um ponto funcionam, se não der um erro. Não, olha só, pegou, gente, é porque não é vírgula, é ponto, tá? Ele executou e aqui, ó, perceba, ele guardou 3,14, ó, guardou correto. Então, Isabel estava errando, colocando uma vírgula no lugar de um ponto. Então, se vocês forem trabalhar com casas decimais, coloquem aí um ponto, viu? Não uma vírgula. Então, eu vou colocar o mesmo dado lá para dar 78, alguma coisa. Então, o valor do raio eu vou digitar 5, né? Ó, 78,5, agora deu certo, tá, gente? Então, olha, o valor real, ele vai pegar valores quebrados, 3,14, mas em vez da vírgula, a gente coloca o ponto, tá? Então, ó, por que eu tô falando isso? Porque aqui a gente tem duas coisas. A gente tem uma variável que ela é constante, que ela não vai mudar, que a gente sempre vai precisar desse valor desse π, né, que seja exatamente π, e a gente tem uma variável raio que ela muda, uma variável área que ela muda. No início do programa, ó, percebam aqui, ó, por aqui vocês conseguem visualizar. No início do programa, π é 3,14 e o raio é 0 e a área é 0. Quando a gente executa o programa, eu vou colocar 3 aqui e dar um Enter, π permaneceu o mesmo valor, porque ele é uma constante, a gente não mudou lá em cima. O raio mudou para 3, se foi o dado que eu entrei, que dei como entrada, e a área mudou para 28,26, porque área e raio são variáveis, e variáveis podem mudar durante a execução do nosso programa, ok? Então, vamos aqui voltar para a nossa aula. Eu tenho aqui, gente, o código desse daí pronto, para que vocês possam ver, se quiser, né? Implementar, tentar implementar aí também no Visual ou estudar na mão, tá? Então, aqui a gente viu o conceito de constante de variável. E aí, dentro dessa parte, a gente vê, ó, real faz a diferença, inteiro faz a diferença, mas quais são os tipos de dados que existem para que a gente possa trabalhar, realizar as operações de acordo com que os dados nos favoreçam. Porque, por exemplo, deixa eu ver o que tem aqui na próxima. É exatamente isso. O que eu posso fazer com um dado? 1, 2, 3, 123. Eu posso fazer operações do tipo somar ele com ele mesmo, multiplicar por ele mesmo, elevar ao quadrado, isso aqui era ao quadrado. Aplicar operações matemáticas, né? Eu posso aplicar qualquer coisa, são números, né? Agora, o que eu posso fazer com um dado do tipo aluno? Percebam que está entre aspas. Significa dizer que é a palavra aluno, ok? Se eu tivesse o 123 entre aspas, era a mesma coisa do tipo de dado que aqui, olha. Qualquer coisa que esteja entre aspas é dado. É string, é caractere. A gente vai ver aqui os tipos, tá? Então, se vocês verem um número entre aspas, saibam que você não vai, por exemplo, somar nada com ele, porque ele não é um tipo de dado numérico. É um tipo de dado de texto, porque ele está entre aspas. Vamos lá. O que eu posso fazer com um dado aluno? Por exemplo, repetir ele várias vezes, como aluno, 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 separado por um espaço, como está aqui. Perceba que aqui tem um espaço, ó, né? Mas eu posso também repetir ele juntando, ou seja, concatenando. Olha, aluno não tem nenhum espaçozinho, aluno, 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 aluno. Então, esses são tipos de processamentos com texto, né? Eu posso juntar. Ou eu posso também juntar eles, repetir concatenando eles, mas colocando um espaço no meio. Ó, aluno, espaço, aluno, espaço, aluno, espaço, aluno, espaço, tá? Então, com texto, é esse tipo de operação que eu posso realizar. Repetir, juntar e tudo mais. E aqui eu tenho os tipos de dados que a gente mais utiliza, né? Eu tenho um inteiro, que são tipos de dados que a gente pode trabalhar, como, por exemplo, 15, 25, menos 15, menos 25, que são dados positivos ou negativos, mas que são inteiros. Ou seja, inteiro é que não tem nada depois da vírgula, não tem a casa decimal. Por exemplo,
3,5 não é um número inteiro, porque tem casa decimal. O que é o inteiro é apenas o 3. 3 é um número inteiro. Real, que a gente já viu como trabalhar lá no Visual, que é com pontinho, né? 20,55, 40,4 e menos 3. Então, são valores positivos, valores negativos, que tem o quê? Casas decimais, que existe alguma coisa depois da minha vírgula. Então, aqui são exemplos de números reais. Caracteres são justamente os tipos de textos, ou os tipos de dados que nós inserimos textos. Nossos nomes, nossos endereços, estado civil, gênero, tudo isso aí, tá? Então, sempre que nós formos atribuir um valor a uma variável, por exemplo, nome sendo do tipo caractere, sempre que nós formos jogar alguma coisa dentro de nome, nós jogamos como? Entre aspas, Isa. Então, significa que eu estou jogando Isa dentro de nome, tá? Entre aspas, e ele já entende que é um caractere. Se eu não colocar aspa, ele vai dar pau, ele vai dar erro, tá? E valores lógicos são os valores que são verdadeiros ou falsos. Ele só pode ser verdade ou falso, tá? Nós temos esses 4 tipos de dados aí. Nós temos que ter alguns cuidados quando nós formos definir algumas variáveis, principalmente com a forma de escrever elas. Então, nós temos sempre que dar nomes, já que elas têm que ter nome, nós temos que dar nomes que façam muito sentido para o que elas vão representar, tá? E a gente tem que sempre apresentar ela antes, aqui no nosso pseudocódigo. Lá no Python, a gente não vai precisar disso. Mas existem outras linguagens de programação, como a Java, ela precisa definir todas as variáveis lá em cima. E quando se define, já se define o tipo, como o Visual que nós estamos fazendo aqui. Tá? E quando a gente vai fazer essa apresentação dessas variáveis, nós colocamos o nome dela lá no Visual, 2 pontinhos, isso aqui vocês já me viram fazer, e depois o tipo, caractere. Então, ele já sabe que é caractere. Idade é do tipo inteiro, salário é do tipo real. Então, quando eu digo que idade é do tipo inteiro, eu não posso, por exemplo, fazer isso. Em idade, jogar 3,5. 3,5, ele vai me dar um erro, porque idade é para receber só um número inteiro. Eu não tenho 3 anos e meio. A gente não faz essa conta, pode até fazer, principalmente quando a gente está fazendo mêsversário de namoro, ou então o mêsversário das crianças, né? Um mês, 2 meses, mas aí meio ano é meio complicado, não existe isso. Mas salário a gente gente pode ganhar 1.555,30 centavos. A gente pode ter isso no salário, ok? Se eu jogar um número inteiro dentro da variável real, por exemplo, se eu jogar 10 dentro de real, ele vai executar, não tem problema. O que não pode, eu tentar jogar um real dentro do inteiro. Isso aí não vai rolar, ok? E a gente tem sempre que estar dando indentações, que é o espaço da margem da página para dentro. Você sempre me vem fazendo isso. Aqui, deixa eu abrir o Visual novamente. Olha, aqui, ó, daqui para cá, isso é uma indentação. Porque eu sei que tudo isso aqui, olha, está dentro das variáveis. Aqui eu tenho indentação. Isso eu sempre dou um tab, gente, no teclado, a tecla tab. Lá no celular vai ter também. Então, significa dizer que tudo isso está dentro do início. Fica mais organizado, a gente consegue visualizar mais. E no Python tem que dar indentação, porque senão ele não executa, principalmente nas condicionais. Tá joia? Então, vamos lá. Quando nós formos definir os nomes das variáveis, nós temos que ter alguns cuidados. Evitar escrever todas. Gente, não é que não vai executar, mas isso que eu estou falando para vocês são práticas que programadores bons tomam, tá? Então, isso ajuda muito. Evite escrever as variáveis com letras maiúsculas, tá? Não façam isso. Sempre coloque ela como, por exemplo, nome. Ó, todo minúsculo, do tipo caractere.
Aí, se tiver nome e cidade, você pode botar nome. Aqui seria ideal um underline, porque essa fonte que eu estou utilizando nesse slide não tem o símbolo underline. Mas eu coloquei um tracinho, cidade. Ou então você pode fazer nome pegado com cidade e a primeira letra do cidade, da segunda palavra ser maiúscula. Isso aqui é uma boa prática. Evitar acentuação. Não utilize tio, chapeuzinho, circunflexo, acento, acento agudo, acento grave, nada de C cedilha, tudo isso é abominado, tá? A gente não utiliza. Então, se a gente for colocar, por exemplo, raça de cachorro, raça tem um C cedilha, né? Então, coloca raça mesmo. Aqui não tem isso, né? Coloca raça com C sem cedilha. Capítulo, olha, não tem um acento. Função, não tem um tio e nem um C cedilha. Então, nada disso é permitido, a gente não utiliza. Fica até feio quando a gente vê, ok? Agora, isso só nas definições de variáveis. Quando eu for escrever entre as aspas, que é o que eu vou escrever realmente na tela, você vai colocar, por exemplo, açúcar. Açúcar. Você coloca o tio e coloca o acento, porque vai ser escrito essa palavra na tela. Ela não é uma variável. Eu estou falando para aquilo que você definir como variável. Evitem iniciar com números, não inicie com números. Vocês podem até terminar. Por exemplo, quando eu tiver número 1, número 2, nome 1, nome 2, vocês podem fazer N1, N2, mas evite fazer 2N, tá? Evite fazer esse tipo de coisa. Vocês podem utilizar número 1, número 2, idade 1, idade 2. Use nomes que se auto-explicam. Por exemplo, se eu colocar D, 2 pontos inteiro, D vai guardar o quê? Né? Assim fica meio complicado a gente saber o que é que você quer guardar dentro de D, porque não ficou tão intuitivo. Mas se você fizer quantidade de dia, você já sabe que aqui eu vou colocar a quantidade de um dia, ok? Que indica que é a quantidade que eu vou guardar. A gente ainda pode fazer coisas como abreviações. Mas ter cuidado também com os tipos de abreviações que utilizamos. Se eu for definir uma variável RCH, o que significa? Assim, para mim não fica claro. Mas a gente pode utilizar algumas abreviações que já são bem conhecidas, como hora. O H para hora é algo bem conhecido. O min para minutos é algo bem conhecido, né? Tem muitas coisas aí. Altura, isso aqui todo mundo já sabe que é altura. Então, por aí vai. Se for utilizar, tentem fazer algo que seja realmente que diga o que é. Tente evitar também nomes muito grandes, isso dificulta a nossa leitura. Quando nós temos as linguagens de programação, elas têm algumas palavrinhas reservadas. O que são palavras reservadas? São aquelas palavras que já elas são comandos, como escreva. Escreva é uma palavra reservada lá do meu Visual, que quando ela aparece no código, o sistema lá, né, quando rodar, vai interpretar que é para escrever na tela o que está dentro das minhas aspas, né? Ele vai interpretar. Se eu escrever uma variável chamada escreva, 2 pontos do tipo caractere, ele vai me dar um erro, porque ele entende escreva como uma palavrinha reservada. Então, todas elas, como leia, escreva, o pi, eu tentei fazer o pi, mas pi já é uma palavra reservada lá e deu erro no meu código. Então, a gente tem que tentar, pronto, início, fim, o se, que a gente vai trabalhar com se, também são tudo palavrinhas reservadas que pode ser que dê erro quando a gente estiver executando. Vamos lá. Isso aqui eu já falei para vocês. Nos problemas anteriores que nós calculamos, né? O IMC, lembra? Nós tínhamos duas variáveis, nós tínhamos a altura e o peso. Essa altura aqui ia ser do tipo real e o peso também, do tipo real, né?
Quando a gente tinha que verificar quem era os mais velhos, nós tínhamos também duas variáveis, idade 1 e idade 2. Aqui era do tipo inteiro e aqui do tipo inteiro. Para calcular a média de 4 números, nós tínhamos P1, P2, P3, P4, P5, era N1, N2. E aí a gente definiu todas com o tipo real, todas elas. Então, cada coisinha dessa era uma variável, um espaço da minha memória, que a gente ia jogar um valor lá dentro. E os tipos variavam de acordo com o que eu necessitava fazer com essas minhas variáveis. Ok? Dentro do contexto de variáveis, a gente faz o quê? A gente atribui valores a essas variáveis. Essas variáveis recebem valores. Então, quando eu faço idade, aquela setinha assim, recebe 10, significa dizer que eu estou jogando dentro da variável idade o valor 10. Então, essa seta é o símbolo reservado, a palavra reservada para atribuir, de atribuição, ok? Então, é com esse símbolo que eu atribuo um valor a outro. Eu posso atribuir um valor direto, como esse, recebe 10. Eu posso também, em nome, atribuir um texto. Eu estou atribuindo um texto à variável nome. Ou eu também posso fazer média. Média vai receber o quê? N1 mais N2, tudo isso dividido por 2. Então, eu posso atribuir valores diretos, como esse e esse, mas eu posso também atribuir um valor derivado de uma expressão, ou seja, eu vou jogar o valor calculado aqui dentro. Isso é atribuir, isso é atribuição. Eu atribuí um valor a uma determinada variável, ok? E a gente vai trabalhar muito com isso. Todas as linguagens de programação têm isso, tá? Aqui no Visual é essa setinha, no Python é apenas o igual. Tem outras linguagens de programação que é 2 pontos iguais, que é o Pascal, se eu não me engano, e por aí vai, ok? A operação é essa, que eu já falei, ó, a sintaxe é essa, que eu já falei para vocês. E aí é assim, tá? Eu sempre vou colocar aqui dentro essa expressão, e pode ser um inteiro, um caractere, um real, uma operação matemática, e o que a gente quiser, tá? Lá dentro, a gente pode fazer muitas outras coisas. Aqui, vamos lá. Então, quando eu estiver atribuindo inteiros, tá? Números inteiros, eu posso, por exemplo, jogar 2 dentro de A. Então, A vale quanto? A vale 2. Eu posso jogar dentro de B A mais 5, quem é A? Né? 2. Então, o B vira 7. Eu posso jogar dentro de C B mais A. Quem é B? 7. Quem é A? 2. 7 mais 2 dá 9, né? Eu posso jogar dentro de D, 6 dividido por 3, que dá 2. Percebam que, da forma como está escrito, eu posso ir resgatando os valores que já estão dentro das variáveis e fazendo contas e jogando elas lá dentro em outras variáveis também, tá? E com caractere, eu posso fazer, ó, nome recebe Maria, senha recebe 12B hashtag. Quando tem números dentro de aspas, ele vai identificar como texto, embora seja número. Porque a gente também pode ter números dentro do texto, e também caracteres especiais. Eu posso fazer isso também. Departamento, aqui, ó, uma abreviação. Recebe financeiro, campus, recebe solidariedade. Então, eu posso fazer esse tipo de atribuição. Real, X recebe 2,5. Salário recebe 1.500,5, nota recebe 8,5, preço 25,3, tá? Então, essas é as formas de atribuir valores às variáveis. Deixa eu ver aqui.
Como ficaria, gente, um algoritmo em pseudocódigo para calcular a média de três números e escrever na tela o resultado obtido? Isso a gente já fez, tá? A gente já fez, eu acredito que já está aqui, olha. Então, eu tenho aqui, ó, a variável 1, eu tenho um nome, né, o cálculo da média, eu coloquei até um acento aqui, mas é porque ele vai corrigindo aqui. Então, eu tenho a variável N1, N2, N3, eu tenho a média e todos vão ser do tipo real. Aqui tem uma diferença que eu estou atribuindo dentro do programa, tá? Eu não estou pedindo ao usuário. Esse programa aqui só executa para esses valores. Se eu quiser para outros valores, ou eu tenho que vir aqui e modificar esse número, ou eu tenho que solicitar ao usuário, aí eu tenho que mudar. Então, dentro de N1 eu estou jogando 8,5, dentro de N2 eu estou jogando 3, dentro de N3 eu estou jogando 9,5, ou seja, eu estou atribuindo esses três valores a essas três variáveis. E estou atribuindo a média a o quê? N1 mais N2 mais N3, tudo isso dividido por 3. Então, o resultado dessa operação vai ser jogada aqui, ó, dentro de média. E no final, eu dou minha saída, média final é o quê? É o que está dentro de média. Vocês podem tentar implementar isso aí lá no Visual e ver o que acontece. Aqui está uma colinha dizendo o que é cada um, isso que eu expliquei para vocês. E a atividade prática vai ser liberada, já está liberada lá, para vocês responderem, que vai tratar sobre essa questão de pseudocódigo, construir pseudocódigos e atribuições de variáveis, tá? Pessoal, nossa aula está ficando hoje por aqui. Eu sei que ficou um pouco grande a aula, mas infelizmente eu não tenho como deixar uma aula de algoritmo pequena. E perceba que eu estou até correndo, corri bastante nessa aula de hoje. Mas é isso, façam a atividade como eu estou soltando agora, de quase 9 horas da noite. Vocês vão ter até vou deixar até o domingo para entregar essa atividade junto com a da sexta-feira, ok? Todas elas valendo 10. Então, qualquer dúvida, amanhã nós temos nossa aula de dúvida. Eu espero vocês a partir das 7 horas. E fico com vocês até a hora que o último aluno tiver a última dúvida, tá? Não se preocupe. Ok, pessoal? Tchau, tchau. A gente fica por aqui. Até a próxima.